Muito obrigado. Bom, meus amigos, como é que está todo mundo aí? Né? Maravilhados. Bom, vamos começar com o nosso primeiro, quem vai se apresentar primeiro é o Saulo, né? O Saulo Amoi, que é natural lá de Sacramento. O Saulo, que eu falei para ele: Saulo, nós falhamos, né, hoje com você, porque não tem um piano aqui, né? Então, não estava o piano aqui para o Saulo, excelente pianista, expositor espírita, né? E o Saulo tem algumas obras já aí: Acordes da Esperança, Alegrias que Tocam o Espírito, as Vibrações. Saulo, seja bem-vindo. Depois a Alzira, mas aí a gente... Obrigado a você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Hoje eu vou ficar bem à vontade aqui, porque nós estamos tudo em mineiros, né? Então não vai ter choque de sotaque, né, Luiz? Dona Alzira também. Vocês vão acostumando, porque também falar de outros dois mineiros, né? Mas vamos lá, então, uma honra mesmo poder estar aqui, principalmente em razão desses dois espíritos, testemunhos vivos, né? Cartas vivas do Cristo, do qual a gente se reúne aqui, olha só, um salão desse, 2023, obrigado, 2023, ainda reverberando em nós as suas histórias, que particularmente para mim sempre foi motivo de muita inspiração, por conta das renúncias que esses espíritos fazem e que nos faz olharmos com mais clareza a vida nossa aqui na Terra. Que da mesma forma que as leis divinas que nos regem a todo instante, a todo tempo, e assim se fará ainda, neste planeta que estamos, com essas características, e nós dessa forma, ao observarmos essas vidas, então, assim como eu disse, como cartas vivas do Evangelho, que Jesus então pôde nos trazer, e ver tão de perto, né, ainda mais o Chico, que depois o Luiz vai entrar em mais detalhes, contemporâneo a todos nós aqui, e um Eurípides, que é outrora. Então eu gosto muito também de fazer algumas observações para enriquecer o olhar desse Evangelho redivivo na vida desses espíritos. E falar de Eurípides Barçanufo não é necessariamente aqui tratamos da sua biografia, porque nem biógrafos somos, mas trazemos as nossas reflexões por vivermos também, por termos a oportunidade de viver no lugar onde ele viveu e viver a essência que ele nos trouxe desse testemunho e de sentir o Evangelho, então, da sua forma como deve ser, de maneira simples, sem complicações, tal como é a lei. E aí a gente percebe algumas vidas de Eurípides que a própria espiritualidade nos permitiu saber, não para ficarmos curiosos ou saciarmos curiosidades, né? Mas sim para que pudéssemos fazer essas amarrações úteis, são maneiras profícuas dessas vidas, para que a gente também percebesse como que o curso das leis divinas e aquilo que veio ser então o Espiritismo, a doutrina espírita, a terceira revelação, que Jesus então nos anunciou, fica explícito à nossa volta, de percebermos aqui hoje, de maneira contemporânea, vivendo essas oportunidades. O que eu quero dizer então é que Eurípides, como acredito que a grande maioria sabe, nasceu no final do século retrasado, né, em 1880, só para contextualizar para aqueles que porventura não sabem o tempo que nós estamos, e veio desencarnar em 1918, e nasceu em Sacramento, e ali tem toda aquela história da sua família, onde nasceu em berço católico, mas foi por volta de 1904,
quando ele tinha 24 anos, já era um homem praticamente feito, vamos falar assim, professor, muito bem quisto por todos, obviamente pela sua família, um filho exemplar, uma família de 14 irmãos, muito embora tivesse 15 filhos, né, sua mãe, um veio desencarnar. Então, numa família numerosa, Eurípides ali já envolvido com todas as suas atividades e muito mesmo ligado às questões da igreja, ao clero, desde a sua infância como coroinha de igreja. E uma questão ficava sempre ali, né, na sua mente, que era sobre as bem-aventuranças, que para um espírito que estava agora nessa personalidade, como professor, como um trabalhador também ali, junto ao seu pai na casa comercial Mojico, que era o apelido do pai, do qual ele guarda livros, que já vinha fazendo um trabalho também junto à comunidade com a farmácia, que abriu aos seus 17 anos, em 1897, com o intuito de querer então curar a mãe por alguns aspectos que ela passava. Esse homem, vou falar assim, envolvido com as atividades também vicentinas do grupo, do qual começou-se como secretário, depois veio nos trabalhos de direção, conduzindo tudo aquilo que era para o próximo e ainda envolto com o pensamento daquilo que não transcendia ainda a visão do espírito, de uma maneira ainda do seu intelecto, mas com aquela bagagem que já vamos ver. E era justamente nesse ano de 1904 que Eurípides, então, já após ter lido o livro Depois da Morte, que foi trazido ali de acesso a ele pelo seu tio, Mariano da Cunha, que era irmão da sua mãe, depois eu conto um detalhe interessante sobre isso também, e mexido então com toda a sua leitura e sempre buscando o esclarecimento sobre as bem-aventuranças, do qual ele não compreendia a fundo algumas questões que o padre sempre trazia nas suas pregações, fez com que ele fosse então em Santa Maria, que era uma fazenda próxima ali à cidade, onde também tinham seus familiares, que havia iniciado há 4 anos, no ano de 1900, já o primeiro centro espírita, e que estavam estudando espiritismo e tendo as reuniões mediúnicas, e também conduzidas ali por Bezerra e alguns outros espíritos. E é nessa reunião que Eurípides ele tem um contato que veio a fazer com que ele despertasse e reconectasse, talvez, assim como eu gosto de exemplificar, como uma água, né, que nasce ali da terra, nos grotões da terra, nos filetes da água que vão vencendo montanhas, caminhos, obstáculos, seja cachoeira, seja, e desemboca no mar, rumo à imensidão. Assim também são esses espíritos que todos nós que encarnamos, às vezes dentro de uma densidade corpórea ou num contexto, e vamos, igual essa água que eu exemplifiquei, buscando em direção à luz para chegar mais uma vez na imensidão do Pai. E Eurípides, então, nessa reunião, ele teve aquela histórica, né, mensagem, aonde ele pensando, e ele trouxe isso depois, contando entre os seus amigos, familiares, dizia assim: que tudo compreendi na Bíblia, mas os meus pensamentos estão fechados para as bem-aventuranças. Então, se é verdade que os espíritos comunicam com os vivos, então eu rogo a João, o evangelista, que elucide-me, através do médium Aristides, sobre as bem-aventuranças. Então, essa talvez seja dos episódios mais marcantes, que todos sabem, e aí vale um pouco agora pegar esse pontinho e fazer a conexão que gostaria aqui hoje, no tempo que temos, dentro do possível. Porque veja, Eurípides então, em pensamento, busca João, o evangelista, e ali percebendo a mesa, a formação da mesa, o seu tio, alguns outros companheiros, entre ele tinha essa pessoa que é o Aristides, do qual ele também comentava, porque naquele tempo a doutrina espírita havia se tornado uma atividade criminosa, né? Há poucos anos antes daquilo, tinha aquele preconceito muito grande, e assim ele então falava: olha, o Aristides é uma pessoa tão boa que não é possível que ele vai mexer com essas coisas de demônio. E também dizia que o Aristides, ele não conseguia escrever, ele não tinha formação, ele não era alfabetizado, não sabia fazer um O com o fundo da garrafa. Então, fechou dos dois lados, né?
uma pessoa boa, que não é possível que mexer com essas coisas que se falam, e também desprovido de uma capacidade intelectual para poder proferir ali qualquer tipo de explicação. E Oristides, então, ele é envolvido pelo Espírito de João e traz, de uma maneira oral, a maior explicação dissertativa que Eurípides já pôde ouvir em toda a sua vida sobre as bem-aventuranças. E no final, o Oristides, paz, João, o evangelista. Então você vê, a história de Eurípides, daí para frente, tem episódios assim, marcantes de profundo testemunho daquele que realmente é ligado à fé, que se conecta com a mensagem do Cristo, e servidor que já era, começa-se então um trabalho de entrega, porque em algumas semanas depois, ele volta em Santa Maria, e ele recebe uma mensagem, também agora, de Vicente de Paulo, colocando a ele, então, do seu papel como guieiro espiritual desde o berço. E que naquele momento sugeria-se, então, a Eurípides, que abandonasse de vez a igreja, dizendo que quando ele ouvisse o espolcar dos fogos, o repicar dos sinos, o som das músicas sacras, que não se importasse, que a partir daquele momento, as responsabilidades de seu espírito haviam se ampliado ilimitadamente, e que o trabalho agora seria com o Cristo, e que ele, Vicente de Paulo, seria o comandante espiritual e Eurípides o comandante material. Isso foi meados de abril de 1904. Eurípides, professor no Liceu Sacramentano, que havia sido inaugurado em 1902, fazia 2 anos e pouco, ali no momento onde estavam assim, com outros colegas, outros advogados, sócios, professores também do clero, trabalhando assim, na escola, numa época que a educação tinha assim, todos os seus meandros voltados para um pensamento positivista, onde deveria se usar a ciência, as provas, um pensamento mais cartesiano, onde se tinha também o rigor da disciplina, com castigos. Então toda essa parte da educação, nós vamos dividir aqui depois com a mamãe, que ela vai pegar essa parte, e eu vou voltar um pouquinho agora então, para a gente arrematar. Corina Novellino, que foi uma das suas biógrafas, e não só biógrafa, muito mais do que uma biógrafa, mas aquela que deu continuidade ao trabalho de Eurípides, que também teve a oportunidade de ver Eurípides, né, mãe? Uma vez só, quando tinha por volta de 6 anos de idade, ela avistou de longe. Mamãe conta que mamãe trabalhou muito com Corina diretamente, mas a Corina, então, da menininha, conhecia Eurípides, depois foi acolhida pela família de Eurípides, pela dona Edalides, que inclusive morou aqui em Araraquara, morou aqui em São Carlos, né? E teve uma vida envolvida na família e respirando, né, modo de dizer, Eurípides o tempo todo, e deu continuidade também às atividades do Colégio Allan Kardec, veio fundar o lar de Eurípides, e isso foi até os anos de 1980, quando pouco tempo depois a mamãe também pôde assumir e vem dando continuidade ao trabalho. Então Corina, quando estava psicografando o livro A Grande Espera, que é um livro que retrata uma vida de Eurípides como Marcos, ainda na época dos essênios, um pouquinho antes ali, contemporâneo à época de Jesus, né? Mas um pouquinho antes do nascimento de Jesus. Depois tem a parte de contemporaneidade com Jesus, quando Jesus tinha seus 15 anos, então Jesus encontra os essênios, e entre eles estava Marcos, quando Marcos, que é esse espírito, Eurípides, né? Que tem já no livro uma história brilhante, que você vê um jovem romano, onde o pai tinha lá cerca de 200 escravos, desde pequeno já se manifestava-se a sua maneira de expressar, pedindo ao pai, então, que, por exemplo, entre tantas coisas, que libertasse aqueles escravos, que na verdade nem eram deles, né? Era toda a questão do Império Romano, que sofreu a duras penas a consequência disso, mas ele se voltando o seu trabalho também para o próximo, na parte do dispensário de medicamentos. Ali a espiritualidade nos mostra uma relação, quando começa também já de amizade com o espírito, que era o nosso querido Caibar Schutel. Depois nós vamos ver as cartas que Caibar e Eurípides correspondiam, nutrindo fortes amizades, mas que neste livro também é relatada a relação desses dois espíritos. Mas Jesus então traz aquilo que foi talvez um dos primeiros direcionamentos
sobre a implantação do cristianismo na Terra. Esse espírito, então, Marcos, esse personagem, ele vem a desencarnar 2 anos depois, de uma maneira martirizada. Óbvio que não ainda como cristão, porque o trabalho que nós conhecemos do Cristo mesmo, ali no final da sua vida, ainda não havia existido, então não se chamava os cristãos, mas sim era aquilo que entendemos como o primeiro mártir da nova aliança que se formava. E depois nós vamos ver uma outra vida que o próprio Emmanuel trouxe por meio do Chico, trazendo a Curino Novelino, já como um pupilo de Inácio. Porque, como sabemos, os cristãos primitivos, que assim chama, assim como aconteceu com Pedro, Paulo, depois, quando eles iam passando nas cidades e formando aqueles grupos de cristãos, ali iam se formando essas cidades, e aquelas pessoas que detinham, então, essa responsabilidade da palavra do Cristo, eram também, aqui de uma maneira bem singela, estou dizendo, que nós estamos conhecendo como os bispos. E lá em Antioquia, que foi uma comunidade cristã, uma das primeiras também, muito importante, né, no curso da história, tinha ali o Inácio, o bispo de Antioquia, e esse Inácio tinha um pupilo, e esse pupilo que foi ali também no finalzinho da vida de João, porque vocês devem lembrar que João, o evangelista, foi o discípulo mais novo de Jesus, nasceu por volta do ano 8, mais ou menos, a gente não tem data precisa, né? É só assim didaticamente falando, e também foi aquele que morreu, o único que morreu de morte morrida, né? Que não foi crucificado, morreu por morte natural, por cerca de 90, 95 anos, não se sabe ao certo. Então, quando você coloca isso na regra do tempo, você percebe o próprio Evangelho, o Apocalipse, os finais dos Evangelhos de João, é mais no final do primeiro século, nos anos 80, 88, por ali. Então você percebe que Inácio tinha uma ligação profunda com João, e ele, esse pupilo, também com uma relação direta e depois indireta, porque veio desencarnar João, na pregação da Boa Nova. E a gente percebe também, um ponto que eu vou deixar para o Luísio vir mais, uma ligação assim, muito interessante desses espíritos, que é justamente a presença de Maria. A gente sabe da relação profunda que Maria tinha com João, né? Quando Jesus mesmo diz, né? Mãe, está teu filho, aí está tua mãe. E a relação que se nutria e o compromisso desse espírito com o planeta também, da importância de Maria nesse ponto. Mais à frente nós vamos perceber, então isso era ali no final do primeiro século, começo do século II. No século III, no ano de 235 mais ou menos, é quando a gente tem acesso à história do bom e velho Ave Cristo, que o Emmanuel também nos traz a vida ali de Tassiano, junto com Quinto Varro, e tem entre eles um personagem que foi revelado por eles próprios, que se tratava desse espírito Eurípides, agora vindo numa personalidade como um escravo, que estava ali ao jugo de Tassiano, e com uma postura muito diferenciada entre os seus demais escravos. E no curso da história você percebe que desde quando Nero, nos anos 50, teve aquela situação do incêndio, que Roma pegou fogo, teve várias, vamos chamar de bairros, né? Como se fossem bairros em Roma, que foi queimada. E um dos poucos bairros que não teve fogo era onde moravam os chamados cristãos. E Nero, eu não vou entrar aqui na questão histórica, Nero tinha umas questões de querer revolucionar muitas coisas ali, mas acabou trazendo, inferindo, induzindo que a culpa do incêndio era dos cristãos, o que intensificou muito mais as perseguições que já se tinham. Mas à medida que ia se trocando os imperadores, a maneira como também se perseguia os cristãos foram se alterando. E depois de Décio, Diocleciano, foram bem duros, mais ali em 235, o imperador já estava praticando o famoso abjurar. Se você então negasse o Cristo e jurasse aos deuses romanos, você poderia então ser perdoado e seguir a sua vida. Vou pegar o celular aqui, que eu gosto de ver um negócio. Aí o que acontece? A história de Ave Cristo nos mostra justamente essa parte, quando o escravo Rufo, ele é então percebido, porque o Tassiano, que era o cuidador dos escravos, ele queria fazer uma demonstração pública para que os escravos pudessem abjurar-se, mostrando que não havia nenhum cristão entre os seus. Estou contando de uma maneira sintética, né? E quando chega então, perfilado no último lugar, de maneira intencional, Rufo, quando chega ali perto dele,
na vez dele, pedindo então que abjurasse, que ele simplesmente negasse o Cristo, como todos sabem, ele então fala que não posso. Aí ele dizia assim, que juro respeitar os imperadores que nos governam, mas sou cristão. E renego os deuses de pedra, que era Cíbele, né, a quem jurava ali, incapazes de corrigir a crueldade e o orgulho que nos oprime no mundo. Sou escravo e sempre servi aos meus senhores com lealdade, mas o espírito é livre. Somente a Jesus Cristo reconheço por verdadeiro Senhor. Então a gente começa a perceber, como foi lido aqui pelo Gustavo na mensagem que ele trouxe, muito bem pensada, né? O verdadeiro espírito ainda não se chamava espírita, mas o cristão ali se colocando em prática, independente da vestimenta que se dá, mesmo na densidade da matéria, mesmo na densidade das questões que envolvem, sentindo e percebendo aquilo que está na sua essência, e principalmente ligado à consciência. Porque olha só, ele falava assim, ó, o Tassiano chegou e falou assim, ó, exijo que te retrates perante Cíbele, a sublime mãe dos deuses. Rufo então responde, nada fiz que não esteja aprovada pela retidão de minha consciência. E aí nós vamos ver, lá na pergunta 621, né, do Livro dos Espíritos, a clássica, famosa pergunta, quando Kardec pergunta aos Espíritos, aonde então estão as leis divinas? E uma das respostas mais curtas e diretas vem na consciência. E a gente tem aprendido que viver em Cristo, que é justamente aquele que nos trouxe a visão divina das leis morais na Terra, da referência do que é o amor, que é o ajustamento perfeito às leis, é viver conforme as leis divinas, ou seja, viver de acordo com a nossa consciência espiritual. E o Espírito aqui manifestando, fecundado já daquilo que se tinha do Espírito Divino no seu coração, independente de ser escravo ou não, expressa a sua identidade moral naquele ponto, falando que nada fiz que não estivesse alinhado com a minha consciência. E o Tassiano então o repreende mais ainda, né? Apertando, falando assim, você sabe quais são as consequências de tua irreflexão? E ele diz, creio falar com perfeito conhecimento de minha responsabilidade. Entretanto, quaisquer que sejam os resultados de meu gesto, não devo recuar perante a minha fé. Fé, confiança nas leis divinas, confiança plena, inquestionável às leis divinas. Então nós vamos pensando coisas que não precisam de palestras, de frases de impacto, mas da postura exemplar daquele que vive em Cristo. E aí ele continua, o sofrimento não me intimida. Jesus conheceu o martírio na cruz para salvar-nos. Morrer por fidelidade a Ele é uma honra a que devo aspirar. Então tem toda a história que não cabe aqui ficar entrando em detalhes, mas o fato é que ele ameaçou então a ser amarrado em um potro para ser arrastado, uma espécie de ser esquartejado diante das suas filhas essas que depois a gente vai percebendo que, né, tem as relações e as injunções reencarnatórias à frente, que vêm juntos, mas a esposa e as filhas ali implorando para o papai, né, as filhas não fazerem aquilo, é quando então o Tassiano falou que ia vender as suas filhas e sua esposa para outro comprador de cativos, e esse comprador de cativos, chamado Berzélio, o Berzélio então, quando foi ordenado que amarrasse, né, que levasse, que fizesse o ato contra o Rufo, Berzélio chega assim no pé do ouvido do Rufo e fala para ele simplesmente assim, ó, tua família encontrará um lar em nossa casa da Aquitânia, morre em paz, eu também sou cristão. Você vai ver nas amarrações,
e muitas coisas acontecem, e o fato é que mais à frente nós vamos ver por fim aqui uma vida muito interessante mesmo, que é mais recente, de Johann Caspar Lavater, ou João Gaspar, para nós aqui, Lavater, que já estou aqui nos anos de 1741, na Suíça. Iluminismo, os pensadores, começando ali o ápice que viria no século seguinte, né, do século XIX, nos anos 1800, do materialismo, assim, a ciência fervendo, aquela relação já meio que rompendo com Deus. O que importa agora é a ciência, pensamento positivista, que depois vai vir mais forte com Auguste Comte, e ali, prestes ainda a Revolução Francesa, que viria a acontecer no final daquele século, tanto que mudaria até a era do Nasce Lavater, que é um suíço, teólogo, luterano, pastor, poeta e amigo de um grande professor que viveu na Suíça, chamado Pestalozzi, aonde a relação dos dois era uma relação de muito respeito. Lavater era uma espécie, em alguns momentos, quase que de um conselheiro, às vezes um protetor, como é trazido aqui por Zés van Tuyl, né, nas obras. E o próprio Leon Denis depois vai fazer algumas inferências sobre esse homem, falando de Lavater em relação à doutrina espírita, porque justamente Lavater, que teve um trabalho no campo da ciência, reconhecido pelos homens hoje, por estudo do fisionomismo, que estuda a fisionomia humana para entender a personalidade humana, também muito ligado ao mesmerismo, que já é aquele de Samuel Mesmer, que vem estudar o magnetismo, que mais à frente nós, com conhecimento espírita, fomos entender, por exemplo, o que é o passe. Então, ele já entendendo e trabalhando com isso, também teve um contato com uma caravana do imperador russo, que passou naquelas bandas da Suíça, e ele conheceu a imperatriz Maria Feridovna, que era a imperatriz russa, do qual anos mais à frente, nos anos 90, de 1796, ele corresponde cartas com a Maria Feridovna, falando justamente sobre questões do espírito, questões de vida além da morte, aonde ele escreve essas cartas, dando continuidade a elas. E aí a gente vai ver depois que na Revista Espírita, no 11º ano, no número 3, em 1868, Kardec diz o seguinte: a leitura dessas cartas me tocou pelas ideias filosóficas eminentemente espíritas, que encerram sobre as relações que existem entre o mundo visível e o mundo invisível, a mediunidade intuitiva, a influência dos fluidos que a reproduzem. E num tempo que Leon Denis fala aqui depois, no Porquê da Vida, ele diz o seguinte: pelo que Lavater expôs em sua época, pode ser considerado um precursor de Allan Kardec nessas correspondências trocadas com a imperatriz. E aí a gente sabe também que a vida de Lavater veio por meio de uma interceptação de um bombardeiro, que ele estava protegendo um amigo. Ele então foi ferido na época da Revolução Francesa. Meses depois ele veio desencarnar em decorrência disso, e ele desencarna no ano de 1801. No ano de 1804, nasce na França o nosso querido professor Rivail, Allan Kardec. E é justamente no ano de 1817 que Kardec vai para Yverdon, na Suíça, estudar com Pestalozzi. E aí você vai vendo as amarrações dos espíritos, e o que está por vir anos mais à frente é justamente o ápice daquilo que é um dos grandes momentos da humanidade para nós hoje, que fez com que transcendesse o olhar da matéria, aquilo que fosse além da matéria. Porque em 1808 é quando Dalton, por exemplo, traz o modelo atômico de Dalton. Em humanidade, o mundo está sabendo sobre átomo, a menor molécula da matéria. A gente vê a explosão das descobertas de Darwin, Lamarck, como eu falei, de Auguste Comte, tudo aquilo da ciência. E o nosso cientista, professor Hippolyte, Allan Kardec ainda, mas melhor dizendo, ainda Hippolyte, professor da sua sociedade, desenvolvendo com a ciência profunda, é quando lá no meio do século, quase 1857, esses espíritos desencarnados, como o próprio Eurípides desencarnado, um Emmanuel desencarnado, tanto que o Emmanuel tem uma participação ali no Evangelho, você percebe essa pleiade de espíritos
aquele chamado Espírito da Verdade, envolvendo em humanidade fiéis servidores do Cristo que vem há séculos fazendo esse testemunho vivo do Evangelho nas suas vidas. Vem então à luz aquilo que é a doutrina espírita ou espiritismo, que é antagônico ao materialismo, fazendo com que em humanidade víssemos as coisas além da matéria. E logo adiante, portanto, a gente também percebe, contemporâneo a isso, lá no Rio de Janeiro, embora tenha nascido em Riacho do Sangue, lá no Ceará, um Bezerra de Menezes que já tinha descido para a terra, e você vê, com todo respeito assim, uma enxurrada de espíritos encarnando naquele século, para implantar esse pensamento que a doutrina espírita nos auxiliou, que é a vida viva, de fato, viver o Evangelho. Em 1880, então, portanto, Eurípides encarna. Em 1910, o nosso querido Chico encarna, e nós vamos vendo, então, uma série de fatores. E Eurípides, ele traz justamente, depois daquilo que eu falei em 1904, também funda o Colégio Allan Kardec, aonde inicia-se o seu processo de educação, que a gente pode aqui hoje, talvez, deixar a educação dos homens aqui no ponto, mas saber um pouco mais sobre a educação do espírito, que Eurípides então pode nos proporcionar. Para isso eu vou passar aqui para o Gustavo, vou chamar a Dona Alzirez. Para apresentar a Dona Alzira, né? Bom, primeiro agradecer ao Saulo, né? Muito obrigado, Saulo.